Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa hoje é pesquisa, inovação e seus desafios. E quem a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio é a Joélia Marques, que é pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal. Agradeço demais a presença da Joélia aqui, prazer recebê-la, apresentar a casa e fazer com que vocês sejam bem-vindas sempre que quiserem vir. Eu que agradeço a todos e a todas, né, por nos assistirem, fazer um bate-papo, né, um bate-papo tranquilo, falar de temas que são tão pertinentes a gente, que é a tecnologia e inovação, né, ela perpassa aí por todas as áreas, desde do nosso dia a dia, né? Uhum. Então, a gente tem muita tecnologia, a gente pensa que não, às vezes ela está um pouco mais invisível, mas a gente convive direto com ela. E embora a gente, exatamente pelo fato da gente conviver direto, é que a gente acha que é natural e que fazer é só uma questão de vontade. Mas, para além das questões orçamentárias, tem muitos outros problemas que desafiam o fazer da ciência no dia a dia dessa labuta, dessa caminhada. A pró-reitoria é, de fato, quem tem aquela dor de cabeça mais cotidiana de fazer acontecer, de prestar contas, de ver resultado. E eu queria saber de você, efetivamente, no cotidiano do fazer ciência e inovação, o que é mais difícil? O que é mais desafiador? Olha, eu acho que recursos humanos, eu gosto de falar muito, porque assim, às vezes você tem o orçamento, às vezes você tem um recurso financeiro, mas assim, se não tiver as pessoas por trás, né? Aqueles que vão efetivamente tocar os projetos de inovação, né? As cabeças por trás da inovação, a gente não consegue desenvolver nada. E isso não só nas instituições, né, nas ICTs, como é o caso do IFCE. O IFCE é uma instituição de ciência e tecnologia, né, com todas as suas finalidades, mas também nas empresas, né? Por isso que também é tão importante as empresas elas estarem conectadas, né, sempre com a academia. A gente fala que não se faz inovação sem que haja o que se tem chamado de tríplice hélice, né? Que é uma boa interação entre as empresas, que é quem produzem, executam e colocam no mercado, mas quem desenvolve, que é a academia, e também, claro, toda uma estrutura que vai para além só do investimento material, mas criação de um ecossistema que vai muito das políticas públicas para a inovação. Aí é o papel do Estado. Os né? Estados Unidos fazem isso muito bem, essa interação, né? Como é que está o Ceará e como é que está o Brasil? Eu acho que... Eu falo nessa atração de empresa, tá? Sim, nessa atração de empresa. Eu acho que algumas políticas públicas, né, com o que a gente chama de marco legal da inovação, né, elas criaram mecanismos facilitadores, talvez, para essa abertura. Mas eu ainda acho que a gente pode evoluir mais, né? Eu acho que dos últimos 15 anos, de fato, a gente teve uma aproximação, as empresas deixaram de ter medo da academia e a academia passou a ter uma relação mais positiva também com as empresas, né? Porque aqui no Brasil, o que acontece é que cada um no seu quadrado e não dialogado, né? Isso não vai funcionar para se criar esse ecossistema, né? Que é um ambiente propício à inovação, né? Eu acho que a gente tem melhorado bastante. No Ceará também, eu acho que o Ceará tem evoluído muito em algumas áreas, tecnologia da informação e comunicação, né? Mas a gente ainda não está tão amadurecido quanto a gente gostaria. Acho que a gente pode evoluir. E falta a maturidade da lei, da instituição pública, do empresariado, onde é que exatamente é o ponto sensível a ser trabalhado? Eu acho que falta maturidade de todos. Eu acho até que a gente tem uma lei bem evoluída, mas a gente usa poucos mecanismos da lei e a gente também ainda tem...
nem sei precisar historicamente onde isso começou, mas a gente ainda tem uma cultura de não aproximação, porque são tempos distintos. Eu acho que primeiro as empresas deveriam entender, né, porque o tempo da empresa é muito rápido, né? E a empresa brasileira, por não ter esse costume de fazer um investimento na inovação, ela às vezes acha que fazer inovação é uma coisa de de um estalo. A academia, por outro lado, não. Ela tem um tempo diferente, que é um tempo, às vezes, muito longo. E aí, falta a gente fazer esse ajuste, né? Tanto das empresas perceberem que não se faz inovação a curtíssimo prazo, quanto da academia também ter essa flexibilidade de fazer trabalhar um pouco mais nesse tempo, né? Cursos mais objetivos, currículos mais enxutos. Isso, currículos mais enxutos e também perceber que são duas coisas distintas, né? Existe a pesquisa, que a gente chama de pesquisa básica, que é uma pesquisa necessária, muito, que é a pesquisa que fomenta a formação de novos cientistas. Essa é uma que eu gosto de dizer que é uma pesquisa educacional. Você está ensinando a se fazer pesquisa. Mas existe a pesquisa aplicada, que é uma pesquisa voltada para um objetivo muito específico, que essa pode ter uma agilidade maior, porque ela já pega todo aquele conhecimento da pesquisa básica e vai só aplicar. Então, eu acho que quando a gente conseguir equilibrar esses pratos, né? Entre conseguir fazer um pouco mais de pesquisa aplicada nas universidades e institutos federais e as empresas também terem esse olhar de que não se faz pesquisa, a pesquisa ela requer todo um estudo, né, o desenvolvimento. Aqui no Brasil a gente não tem muito esses núcleos de P&D nas empresas, né? Então esse casamento não é feito. Uma feira não seria um método interessante de apresentar a empresas as soluções às empresas, não? Eu acho que é um dos, né? A gente hoje tem muitas ferramentas, né? Assim, na própria internet, hoje você pode fazer uma feira virtual, né? Com demonstrações. E agora sim, eu acho que a gente evoluiu. Hoje a gente tem sistemas como a Embrapi, né, que fazem essa ligação muito bem feita, os polos de inovação. O IFCE tem um polo de inovação aí que é referência no Brasil, né, na área de tecnologia da informação. E a própria ideia de divisão por clusters, eu acho fundamental. Sensacional. Eu não sei se existe, se é copiado de algum outro país ou algum outro estado, mas eu acho essa ideia, essa setorização, porque ela não amarra, mas ela dá um foco. Não é um foco que obriga, mas dá um foco. E foco é importante nessa questão. Muito. É a tal da pesquisa aplicada, né? Sim. A pesquisa aplicada ela tem muito esse caráter de você já não precisar mais investigar por trás. Você já vai com aquela direção. Essa questão dos clusters de inovação, que é uma política que tem sido até fomentada aqui no Estado, ela é muito interessante, porque existe, para a gente desenvolver uma região, não é só a educação formal, né? Mas é todo um sistema. Aquele aluno, se você tem uma excelente escola, como é o caso do IFCE, em alguns municípios aqui do estado, e você forma um excelente aluno, se esse aluno não encontra acolhida na região, em algum local para trabalhar por perto, ele sai. Ele vai para outro lugar do Brasil, ele vai para outro país. Então, a gente, às vezes, forma a mão de obra para outros. Mas quando a gente cria uma nucleação, que é o tal são os tais clusters, né? Que agrega formação acadêmica e geração de emprego naquela região, aí é o mundo perfeito, né? Porque você tem aquele aluno bom formado que vai trabalhar naquela região, vai gerar desenvolvimento lá, renda lá, sua família vai continuar lá, enfim. Como é que está essa questão de política de editais? O IFCE, de alguma forma, arregimenta forças para isso? Como é que ela se insere? Pronto, a gente tem alguns editais. Ele, né? O Instituto. O Instituto, né? O Instituto trabalha com editais internos, né? Com orçamento próprio. Com orçamento próprio para atender projetos da sua comunidade. Mas a gente também trabalha muito com o desenvolvimento de pesquisa aplicada
bolsas, as bolsas de iniciação científica. Eu gosto muito de falar que a iniciação científica, né, são, acho que talvez 90% dos cientistas brasileiros são filhos da iniciação científica. Eu sou oriunda da iniciação científica, né? Tenho muito orgulho de dizer isso, que é a tal da semente lançada, né? Você coloca aquele aluno da graduação, no caso do IFCE, do técnico ainda, dentro de um laboratório, respirando aquele ambiente, com uma bolsa que, claro, vai auxiliá-lo para ele não ter que estar em outro ambiente trabalhando e se dedicar só ao ensino e ao desenvolvimento de projetos de pesquisa. Fatalmente, a vida vai levar ele para um caminho da ciência, da inovação, da tecnologia. Ele vai sair um profissional com outra visão. Então, a gente tem as bolsas de iniciação científica, temos as bolsas de projeto e a gente também estimula alguns editais que a gente considera áreas estratégicas. Olimpíadas, né? Agora a gente até, hoje dia 13, né? Não sei quando vocês vão assistir, né? Quem nos assiste pelo YouTube. Nós estamos gravando por volta da metade de setembro, provavelmente final de setembro está sendo veiculado. Então, a gente está aí com um edital de Olimpíadas, né? A Olimpíada Estadual de Ciências Humanas, a OSCE, que é uma Olimpíada Ciências Humanas, promovida pelo IFCE, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Olha, interessante. Eu até anotei aqui, depois ele mostra para você não achar que é mentira minha. Eu ia perguntar se pesquisas nas áreas humanas se tinham perdido o protagonismo e a importância. Não, ao contrário. Eu acho que a gente encontrou aí a OSCE, né? As Olimpíadas Científicas, elas têm um papel muito importante naquilo que a gente fala que é o letramento científico. Como é que eu escrevo OSCE? É OCHE. Ciências Humanas. Tá. Então, esse letramento científico, que é muitas vezes o primeiro contato de um estudante, às vezes no ensino fundamental ou no ensino médio, com o universo das ciências. E a OSCE ela é muito interessante porque ela aborda a temática da história, geografia, sociologia e filosofia do estado do Ceará. Então, é uma Olimpíada que precisa se conhecer, né, para saber para onde é que vai, né? Exatamente. Os projetos, eles são baseados justamente nisso. O cearense, eu digo sempre, o cearense não faz turismo dentro do próprio Ceará, coisas que a gente não conseguiu resolver bem, de ser atrativo para a gente mesmo. O fortalezense só anda em 2, 3 bairros, não transita entre bairros. Então, a gente não se conhece geograficamente, tem um problema com a nossa história, tem um problema de autoestima, enfim. Então, é uma mudança civilizatória forte, viu? Muito. Aí daí a OSCE veio com essa ideia, inclusive porque com a questão do Enem, como um exame nacional, né? Na época que eram os vestibulares, eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas quando existiam os vestibulares, obrigatoriamente se caíam questões, né, sobre a história do Ceará. Sim. E isso, ao longo dos anos, foi deixado de ser estudado, porque o exame é nacional, então não há uma vinculação com uma região. Com o seu quinhão. Exatamente. Eu acho que talvez o vestibular da UES ainda faça alguma questão nesse sentido. Então, se perdeu muito do estímulo a estudar história, geografia do Ceará. Joélia, eu estava no quadro, no flash que eu gravo para a CBN, todo dia falando sobre tecnologia. O dia hoje, por sinal, o dia dessa gravação, recebi um release falando do e-commerce via mensageria, via WhatsApp, o crescimento, o número de celulares ligados à internet, o campo, o mercado gigantesco, vigoroso que é o Brasil na questão do e-commerce. E tem lá os pontos positivos, os pontos negativos. Não tinha um problema de natureza técnica dos pontos negativos, eram todos de natureza humana. O atendimento, a conveniência, o senso de oportunidade, como atender, o conhecimento, o domínio do conhecimento para vender a questão. Então, a tecnologia, quanto mais avançar, obviamente vai gerar mais demandas para a tecnologia, mas o humano vai ser cada vez mais exigido. Vai ser um fator diferencial, né? Exatamente. E se conhecer o próprio estado, conhecer a própria cidade, conhecer a própria cultura,
Conhecer os próprios problemas significa ter insights, ter ideias, ter base para propor soluções. Eu gosto muito de falar sobre a questão da memória. Não é falar da memória como vai ficar rememorando o passado, no sentido de achar que o passado foi melhor. Não, o passado não foi melhor. O melhor é sempre hoje. Mas a gente precisa preservar a memória, porque é ela que nos faz criar relações afetivas com a cidade, com os ambientes, com os que passaram. Tem uma frase na ciência, por isso que a gente não pode deixar de falar de memória, de cultura, de história, quando a gente fala de tecnologia. Tem uma frase que é atribuída, acho que é do Isaac Newton, é atribuída a ele, não? Que diz que se cheguei onde estou é porque eu vi sobre os ombros de gigantes. E eu acho essa frase sensacional porque ela traz justamente essa coisa de que a ciência não é construída por um homem só. Existiu sempre alguém atrás e que a gente precisa lembrar que que iniciou aquele trabalho, que hoje, por exemplo, hoje, eu sou cientista na área de alimentos, né? Então, se hoje a gente pode falar de comida liofilizada, é porque existiu alguém lá atrás que pensou sobre as fermentações, que são técnicas antiquíssimas, mas que até hoje a gente usa. Então, assim, se a ciência evoluiu para a gente hoje estar falando de um alimento encapsulado falando de nutracêuticos, fitoquímicos, enfim, é porque alguém lá atrás começou a estudar isso. Então, os erros e acertos foram servindo de... Os erros e acertos servem para nos sustentar, né? São os tais ombros. Sustentação. Eu gosto de uma ideia do Le Goff, do historiador francês, que eu não vou saber reproduzir com total fidelidade, mas é algo do tipo que, quando você conta uma história, decide contar uma história, você decide calar em relação a várias outras. O que abre a perspectiva do seguinte: tem muita história do passado recente, passado de muito tempo, a ser contada. Então, conhecer a história é abrir algumas portas que não estão totalmente abertas e que a gente vai precisar, porque é mais ombro, mais sustentação. E mais visão. Isso. Então, a profissão do historiador, do memorialista, do jornalista, enfim, das questões humanas, sempre vai estar criando ombros de gigantes. Não é? A gente não pode perder esse olhar. E daí é tão importante a gente ter uma Olimpíada que traga, né, esse olhar para a nossa história. Porque a gente só cuida daquilo que a gente se sente pertencente, né? Então, se a gente consegue criar nesse estudante, mesmo que ele não vá trabalhar na área de ciências humanas, mas se a gente consegue criar afetividade sobre o Estado, sobre o ambiente que ele vive, ele vai ser um cidadão melhor, um cientista melhor, um ator melhor, enfim, um profissional melhor. No mínimo, cuidar com certo carinho do nosso entorno. Exatamente. Né? Você falou sobre o problema de recursos humanos, né? Eu, semana passada, almocei com um CEO de uma empresa paulista de tecnologia e a reclamação geral é essa, de gente qualificada, gente para poder dar conta dos imensos desafios em quantidade e qualidade que virão, cada vez mais específicos e cada vez mais em quantidade. E está sobre os ombros do IFCE imensa expectativa de gente para o cloud, gente para a pesquisa, para o nanomaterial, para o hub de hidrogênio. E aí eu pergunto, assim, quantas vezes por semana você não dorme pensando nisso? Assim, eu já não vou nem falar do sono, não, porque... mas assim, hoje o IFCE, né, assim, dados anteriores à pandemia, porque a pandemia ainda está acontecendo e a gente ainda nem parou para avaliar essas questões, mas antes da pandemia nós tínhamos 40 mil alunos, né? São 40 mil pessoas se capacitando nos mais diversos níveis. E o IFCE tem uma coisa que eu acho sensacional e um diferencial. Na verdade, tem duas coisas que eu considero um grande diferencial. A primeira é formar um aluno que sai do 9º ano, né? Ele saiu do ensino fundamental, ele pode entrar numa instituição, ele agora pode sair doutor, se ele quiser, né?
Então, na mesma instituição, porque existem essas relações de afeto, de conhecimento, de apego, essa verticalização do ensino ela é muito importante. E a questão artística, que é surpreendente, muito forte, ela ajuda a enraizar ainda mais, né? Você ter mais amor pela instituição. Sim. Eu fui aluna da casa, né? Na época que ainda era escola técnica. Eu acabei de me entregar aqui. E é engraçado como surgiu essa questão da arte, porque não existia um curso de artes, mas existia uma casa de artes, que a gente chamava casa de artes, e que isso era parte da nossa rotina. Todos os alunos, eles tinham um hall de escolhas, né? Você podia fazer música, teatro, dança, mas você tinha que fazer alguma coisa de arte. E quantos colegas, amigos, alguns seguiram nessa área técnica, mas outros se encantaram justamente por essa área de artes, né? E terminaram o curso e foram ser artistas. Uhum. E aí o IFCE, eu acho que percebeu um pouco que ele também tinha um potencial muito grande para formar nessa área da arte, da cultura. Hoje a gente tem um mestrado em artes, né? Então a gente está formando aí já docentes também, profissionais, cientistas também na área de arte, né? Porque você tem uma área de conhecimento também ali agregada. Então, é muito interessante ver como a arte e a cultura caminhou paralela a tanta tecnologia, a tantas áreas, ciências duras, como são chamadas, né? A gente teve ali um crescimento dessa questão artística e a gente ficou muito feliz com isso. Mas eu queria ouvir sobre esse desafio de formar gente de qualidade num estado em que, infelizmente, hoje tem esse case, até de certa forma surpreendente, das melhores instituições públicas, melhor ensino público do Brasil, mas não a nossa história não é disso. Nossa história é de muita necessidade, as diásporas em busca da água, buscar sucesso lá fora, enfim. Então tem toda uma história de trágica e uma ilha ali de excelência crescente da escola pública e surpreendente, repito. Então, como é esse desafio? Pegar um insumo humano de que nível para colocar numa sociedade que precisa de inovação e de pesquisa de ponta, já partindo de muito de trás, porque uma parte desenvolvida do mundo está lá na frente, nessa questão, nessa matéria competitiva aí de inovação, né? Talvez justamente essas questões essa dificuldade, a gente tem um aluno que deseja muito. A gente tem um aluno, né, o perfil do estudante egresso do IFCE, na sua maioria, né, é um aluno que ele tem muito esse desejo, talvez até por toda essa história que o cearense traz aí na sua vida, né? E esse aluno, quando ele chega e que ele vê essa oportunidade que é o IFCE, a gente está aí no estado inteiro, né? Em municípios, como eu disse, municípios pequenos, municípios que aquele estudante às vezes não imaginava ter um curso de técnico, que dirá de graduação, pós-graduação, no interior do estado do Ceará. Então, aquele aluno, quando ele vê essa oportunidade... Ele precisa agarrar. Ele agarra. Ele agarra com todas as forças. E nós, como professores, né, porque eu também sou professora da casa, a gente está ali muito mais para conduzir e lapidar, porque aquele profissional, ele já vem na sua essência preparado. A gente está ali só para aperfeiçoar, porque normalmente, em geral, a gente, talvez esse seja o grande diferencial do estado do Ceará, né? O povo cearense, né, ele se agarra muito nas oportunidades que aparecem. E por isso que é tão importante uma instituição como o IFCE, pública, gratuita, descentralizada, espalhada no estado do Ceará inteiro, né, fornecendo oportunidades mil aí para esses jovens, adolescentes, né, adultos, EJA também. Então, ensino, pesquisa e extensão para todos. Como é que está a capilaridade do IFCE? Onde é que ele chega hoje? Hoje, nós estamos distribuídos em 33 municípios do estado, somos 35 unidades, mas a gente tem aqui em Fortaleza, o próprio Campus Fortaleza, o Polo de Inovação e a Reitoria, né? Então,
34, perdão, são 34 municípios. Hoje, inclusive, teve uma audiência pública para o lançamento de novos cursos da unidade mais recente, que é a unidade de Mombaça. Mombaça. Então, lá em Mombaça, a gente também vai ter oferta de cursos. Eu não sabia. Uma unidade lá. É uma unidade, é a mais nova, né? Essa unidade ela foi inaugurada, eu acho que há dois anos atrás, o ano passado. Ela iniciou só com cursos à distância, mas hoje faz audiência pública para os primeiros cursos técnicos mesmo. Que tipo né? de conhecimento é destinado para aquele lugar? Eu acredito, eu não assisti hoje à audiência, mas eu acredito que eles tenham uma vocação para a área de comércio, né, que é muito forte no interior do estado, mas a área de tecnologia da informação certamente também vai ser abraçada porque a gente tem uma expansão muito grande no estado e hoje a gente tem uma corrida por esses profissionais. Né? Ficamos felizes com isso. Desenvolvimento, por exemplo, quantos formar, ainda assim vai ter carência de mercado. Sim, sim. É uma área em fortíssima expansão. A gente, às vezes, a gente tem a sorte, né, de poder dizer isso, que às vezes tem aluno que ainda não concluiu o curso e já está com a proposta de emprego na área de tecnologia da informação. Isso é impressionante. Tecnologias mais, digamos assim, menos mercadológicas do ponto de vista da empregabilidade, porém de grande potencial econômico, como nanomateriais. Tem espaço para isso? Sim. A gente tem assim, os nanomateriais, eles têm aplicações tão diversas, né? Desde a indústria farmacêutica. Hoje você quer... De alimentos, então, é impressionante. Muito. A forma de armazenamento é incrível o que se reflete na alimentação. Né? Sim. Hoje a nanotecnologia, né, ela vem justamente para isso. Você quer um alimento, mas você quer aquele nutriente específico e você quer que ele seja direcionado para aquela área do corpo. Então, a nanotecnologia ela tem muito essa função de entregar aquilo que você deseja naquele local de forma intacta. Né? Então, na área de química em geral, cosméticos também, demais. A indústria cosmética brasileira em franca expansão. Quando a gente compara o Ceará com outros estados, Joélia, eu sei que aqui é feito muita coisa de inteligência, muita coisa boa, que a gente, inclusive, que a sociedade desconhece. Mas quando se compara com outros estados, eu não consigo não consigo enxergar o que está ocorrendo fora do Ceará, do Brasil. Obviamente tem que tirar São Paulo, tem que tirar esses grandes centros mais ricos, porque além de ter muito recurso, tem histórico exatamente, histórico já pelo menos de uma casta que se perpetua na questão da produção, buscando sempre uma economia mais forte, né? Mas eu não consigo chegar ao restante do Ceará, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo no Maranhão. Você tem esse panorama assim? Tem algumas áreas em que a gente tem um desenvolvimento no Nordeste, assim, realmente, vamos dizer assim, fora do padrão que se espera, né? Hoje a gente tem a própria área de ciência, tecnologia da informação e comunicação, né? Assim, o Ceará é um grande hub, realmente pela proximidade com a Europa, a questão dos cabos submarinos, né? Mas Recife também, né? Você tem um polo de inovação nessa área de TIC muito forte lá. A gente até brinca às vezes que a gente compete, né? Continua competindo. Continua competindo, né? Porque há um investimento muito grande nessa área. Mas, assim, é interessante, a gente aqui conversava aqui um pouquinho antes, a gente pensar que hoje o Ceará também desponta na área de agricultura irrigada para produzir coisas que a gente não imaginava, né? Assim, a volta do algodão, cacau, trigo, né? Assim, são culturas que a gente não imaginava até pouco tempo atrás, ou não faz parte do nosso senso comum, pensar que a gente pode produzir trigo no Ceará. E hoje a gente produz trigo ali na região da Ibiapaba, né? Inclusive com uma parceria com o IFCE, o campus de Tianguá. A gente produz hoje cacau na região de Limoeiro do Norte, né? Com uma parceria também com o campus do IFCE de Limoeiro. Então, assim, eu acho que a gente ainda pode se surpreender muito com o Ceará. E eu acho que isso é o mais legal, né? É tão bom a gente chegar numa região e dizer, poxa, isso aqui é produzido aqui.
a gente se enche de orgulho do nosso estado também. E cria desenvolvimento intelectual, inteligência e economia em regiões que eram obrigadas a sair em busca de oportunidade, né? E a riqueza tem que estar distribuída mesmo, né? Alguma novidade fora o cacau, o algodão, que você saiba de pesquisa? Olha, não dá para não falar do hidrogênio verde, né? Não dá para não falar. O IFCE tem um mestrado nessa área também e tem várias tecnologias sendo desenvolvidas. A gente até, semana passada, teve o depósito de uma patente nessa área. Então, assim, o hidrogênio na área de combustíveis é a bola da vez, né? Não dá para não falar dele, mas eu acho que a gente tem muita coisa também na área de produção de alimentos, né? Projetos realmente incríveis na área de química. Às vezes a gente pensa, assim, são áreas clássicas, né? Uhum. Mas na área de automação, inteligência artificial, a gente tem muita coisa, tem muito projeto interessante. O bom é que o IFCE tem todas essas áreas, então fica também um convite a quem nos assiste, né? A sempre olhar o nosso catálogo de cursos, porque a gente tem os cursos técnicos, as graduações, mas a gente sempre também tem a oferta de cursos de formação continuada, cursos rápidos, né? De extensão, que são oferecidos à comunidade, independente de ser uma formação mais extensa. Que né? tipo de extensão chega no interior, como Mombaça, por exemplo? A curso na área de informática, inglês, língua, né? Não só o inglês, mas principalmente o inglês, né? Curso de línguas estrangeiras, Libras, para possibilitar a questão da inclusão. Mas hoje a gente tem trabalhado também muito com formação para a educação, né? Tecnologias ativas para a educação, nesse período agora da pandemia. Ensinar a aprender. Exatamente. Esse uso das novas tecnologias também bem interessante. Tem que avançar muito na questão da educação, porque a educação mudou, né? E a sociedade vem mudando. Então é um processo aí contínuo que não termina nunca. Bom, para a gente se encaminhar para o final, queria, enfim, agradecer a você, lhe dar um tempo livre para você dar um recado final, fazer qualquer manifestação que seja do seu interesse e dizer que as portas estão abertas aqui. Eu quero primeiro agradecer por estar aqui, né? Conhecer que a Casa da Vovó Dedé foi uma das experiências incríveis da vida que vão ficar na memória, porque é muito emocionante, né? Ver tantos talentos. E aí a gente percebe, né, que todas as áreas, sem exceção, são muito importantes, né? E que existe muitos talentos, né, em todo lugar. E aí uma instituição como o IFCE, como a Casa da Vovó Dedé, a gente está aqui só para jogar essas sementes, né? Porque, assim, quem abraça, né, esses estudantes, essa juventude que abraça, elas é que vão transformar, são elas que são transformadoras. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. A gente que agradece demais e agradeço também você que nos acompanha todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição, sempre inédita, claro, do Acorda para você. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.